Seja Deus, né? Quero saudar todos com a paz do Senhor. Shabbat Shalom, né? Louvado seja Deus, que hoje é o sábado do Senhor, nosso Deus. Estamos aqui nesta manhã para que nós adoramos ao nosso Deus na beleza da sua santidade, no dia que Ele nos fez, nos santificou. Louvado seja Deus. Mas hoje eu quero falar sobre identidade. Identidade do ser humano em relação a Deus. Relação à vontade de Deus, né? Hoje eu quero falar sobre 3 tipos de identidade, né? Como se identifica as pessoas para com Deus. As pessoas, e como nós se identificamos as pessoas também que servem a Deus ou não servem a Deus. Louvado seja Deus. Então vamos falar olha só, identidade do crente cidadão do céu. E tem a identidade do crente cidadão do mundo. E tem também a identidade daqueles que têm uma identificação muito grande até mesmo com o próprio inferno, né? Que realmente a pessoa que ele quer ir além, né? Além do que se vê, além do que se fala e além do que está aqui nessa terra, ele quer além, né? Para as coisas do mal. Então a identidade do cidadão infernal. Louvado seja Deus, né? Mas tem a identidade do cidadão dos céus, e tem a identidade do cidadão do mundo, e tem a identidade do cidadão, né, infernal. Mas veja bem que nós temos que falar sobre essas 3 identidades, mas eu vou falar um pouquinho aqui em Mateus 7, versículo 16 a 21. Louvado seja Deus, o qual aqui já nos fala. Mas se nós lermos Mateus 7, versículo 15, nós já vamos falar daquele cidadão realmente, olha só, um cidadão do mundo, né? E que puxa mesmo, infelizmente, para as coisas infernais. Versículo 15, olha: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresenta disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Quer dizer, é um cidadão que tem a sua cidadania ou sua identidade maligna nele. Maligna. Mundana e maligna. Mas que muitos não conseguem ver. Mas que nós, cristãos, precisamos começar a enxergar essa diferença. E conhecer essa identidade. Em que ele tem se identificado? Porque tem pessoas que elas se identificam, o verdadeiro cristão, vamos falar, ela se identifica com as coisas celestiais. Ela se identifica com as coisas do céu. O seu linguajar, ele se fala das coisas celestiais, ele pensa nas coisas celestiais e ele vive segundo a vontade de Deus. Esse é o cidadão que tem a sua identidade celestial. Agora tem aquele crente que ele está na igreja, ele vive na igreja, mas a sua identidade se identifica com o mundo. Ele vive igual ao mundo, ele fala igual ao mundo e ele procede igual ao mundo. Então ele é o que é mundano. Sua identidade se identifica com o mundo. Ela não se identifica com as coisas celestiais. Portanto, ele não aceita a sã doutrina e nem quer andar nos santos mandamentos do Senhor. Mas o cidadão do céu, ele aceita a sã doutrina e quer andar segundo os mandamentos do Senhor. Esses são cidadãos celestiais. Mas o cidadão mundano, ele se identifica com o mundo e ele não quer obedecer a Deus. Também tem aquele cidadão que está até mesmo dentro da igreja, que a sua identidade não se identifica nem com o mundo, ele vai além, que é enganar. Ele vai além, conforme nós lemos esse versículo 15. Esse cidadão, ele quer ir além, porque ele engana, ele mente, e ele finge ser até cristão, e ele finge ser boa pessoa, mas ele quer ir além. Ele está ali vestido, um lobo vestido de ovelha. É difícil identificar. Esse cidadão se identifica com as coisas malignas.
carne, com as coisas do mal, com a mentira. Quem veio matar, roubar e destruir foi o diabo. Então esse cidadão se identifica com as coisas malignas. Não vou falar deste mundo porque temos que falar realmente daquilo, da identificação do crente, em modo geral. Louvado seja Deus. Pelos frutos conhecereis o cidadão, de qual reino ele é. Louvado seja Deus. Mateus 7, no versículo 16 a 21, nós vamos ler agora. Louvado seja Deus. Pelos frutos se conhece o cidadão. É pelos seus frutos conhecereis, quais porventura a uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. E assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Então está aí a identificação dos cidadãos. As suas identidades. As suas identidades. Né? Louvado seja Deus. E o versículo 21, e assim, pois, pelos seus frutos, nem todos, melhor dizendo, versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Necessário é o tal o fruto digno de arrependimento. O fruto digno que está arrependido, o fruto digno de cidadão do céu. A Bíblia diz que nossos pensamentos têm que ser lá do alto. Lá do alto. Louvado seja Deus. Aonde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vive segundo o mundo torna-se inimigo de Deus. Então, a realidade, quem vive segundo o mundo torna-se inimigo de Deus. Por quê? Porque, veja bem, Tiago 4. Vamos lá em Tiago 4, no versículo de número 4. Louvado seja Deus. Vamos aí. Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Infiéis, que diz a Bíblia. A Bíblia que diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É claro, quem diz isso é a Escritura. Então veja bem, aquele que quiser ser amigo do mundo, que você quer ter uma cidadania no mundo, a sua cidadania, a sua identidade, ele se identifica com o mundo, então ele é inimigo de Deus. Ele não é amigo de Deus, ele é inimigo de Deus. Vamos em frente. Veja o que diz a Escritura. De acordo com a nossa identidade, que vamos dar conta a Deus naquele dia. Veja isso. Então, isso está em 2 Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 10. Está em 2 Coríntios. Vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Vamos aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios. No capítulo 5, no versículo de número 10. Vamos ver o que diz a Escritura. Ó. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, veja bem, nós temos que, se quisermos receber a salvação, temos que viver uma vida digna e identificando-se com as coisas celestiais. Porque se identificar com as coisas deste mundo, com as coisas mundanas, vai ter que dar conta naquele grande dia. Veja o que diz, vamos ler de novo. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Louvado seja Deus.
Então, por meio do corpo é que vamos dar conta. Ah, morreu. Não, o Senhor ressuscita. Para poder dar conta. O Senhor ressuscita. Não tem problema. Então, veja bem, que tudo isso, nós não podemos se identificar com este mundo, igual muitos se identificam com esse mundo. Veja, muitos se identificam com esse mundo, porque ele vive igual ao mundo, ele fala igual ao mundo, ele procede igual ao mundo, ele faz o que o mundo faz, o que o mundo ensina, se veste como mundano, anda como mundano, vive como mundano, fala como mundano. Então ele está identificando-se com o mundo, a sua identidade é mundana. E se a sua identidade é mundana, ele vive como o mundo. Mas aqui a Bíblia me diz que todos nós, olha só, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Louvado seja Deus. Aonde é escrito isso? 2 Coríntios 5, versículo de número 10. Louvado seja Deus. Vamos em frente. Como identificar o cidadão dos céus? As características do cidadão dos céus. Primeira coisa é santificação. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas que paz é essa? Que eu só tenho paz com os outros do lado de fora, quando chega do lado de dentro eu não tenho, do lado de dentro da igreja. Que paz é essa que eu não posso aceitar a sã doutrina, os mandamentos e congregar junto? Que paz é essa? Que paz é essa que eu prefiro realmente se levantar contra? Às vezes eu tenho paz no dia a dia, mas quando se chega para adorar e louvar o Senhor, eu não tenho paz. Por que eu não tenho? Porque verdadeiramente, esse tipo de pessoas, ele não está seguindo a paz. E nem tampouco a santificação. Que paz é essa que causa divisão? Que paz é essa que causa problemas? Que paz é essa? Essa paz está vindo aonde? Dos céus? Não é. Vamos ver. A Bíblia nos diz em Efésios 4, versículo 17 a 24. Vamos lá, Efésios. Louvado seja Deus. Efésios de número 4. Vamos ver como é o cidadão do céu. E como o cidadão do céu tem que viver. Louvado seja Deus. Efésios 4, no versículo de número 17 em diante. A santidade cristã é oposta à dissolução deste mundo, dos ímpios. Ela é oposta. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais sabeis como também anda hoje demais gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A pessoa fala assim, não importa a Bíblia, importa o que eu estou fazendo. Não me fala isso não, que eu não quero saber nada não. Esse tipo de crente, ele está vivendo igual os ímpios. Ele está vivendo igual os gentios. Ele está vivendo igual os mundanos. Ele é mundano também, porque ele não quer saber o que está na Escritura, ele quer saber dele. Então veja bem o que diz a Bíblia. Vou ler de novo esse versículo 17. Importa isto, portanto digo e no Senhor testifico, diz Paulo, né? Isto, portanto, testifico no Senhor, testifico que não mais andeis, como também anda os gentios, os demais gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, desfalecido do entendimento alheio à vida de Deus. Por causa da ignorância que vive, pela dureza do coração. Por que não se converte conforme está escrito? Por que não se converte conforme está de acordo com a Escritura para passar a ser cidadão do céu? Porque se não se converter de acordo com essa Escritura, não é cidadão do céu, é cidadão do mundo. Aprendeu que o mundo assim o ensinou, que não precisa servir ao Senhor conforme manda a Escritura. Não é isso que
Escritura diz: se creres em mim, conforme diz a Escritura, dentro de vós fluirá rios de água viva. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Em João 7,38. Então, o que diz? Os quais, tendo se tornado insensível, se entregaram à dissolução, para com evidência cometer toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se antes de fato tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido em que, quando ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestis do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Cidadão do céu, quando ele adquire a cidadania dos céus, a identidade do céu, agora ele já não vive mais como os demais gentios, como os mundanos, como aqueles que ainda não se renderam aos pés do Senhor. Ele já não vive mais igual aqueles. Ele é totalmente agora diferente. Ele anda na sua doutrina e obedece os santos mandamentos do Senhor. Veja bem que realmente, se ele andava 5 minutos, já não vai andar mais. Aquela mulher que gostava de pintura já não vai gostar mais. Aquela mulher que gostava de uma roupa apertada no corpo, ela já não vai querer mais. Porque agora ela faz parte do reino dos céus. Ela se identificou com os céus. Mas se tudo isso ela está dentro da igreja e faz, ela não se identificou ainda, essa pessoa. Não se identificou ainda com os céus. Ele está identificado ainda com este mundo. E a Bíblia diz que há que Cristo vive em vós. Agora vós sois nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Por isso precisamos ter a armadura de Deus. Precisamos nos armar. Louvado seja Deus. Mas ainda antes disso, as características do crente que pertence ao reino dos céus. Efésios 4, versículo 25 a 32. Vamos ler ainda. Olha só, exortação à santidade. Isso, deixando a mentira, vale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deixe lugar ao diabo. Aquele que furta não furta mais. Antes trabalhar e fazer com as próprias mãos, e o que é bom para que tenha com que acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que são palavrões, palavras que verdadeiramente é impura, não saia da vossa boca. E sim, unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Louvado seja Deus. Veja bem, e ainda aqui a palavra de Deus ainda nos diz, a armadura de Deus, vamos aí, Efésios ainda, 6, no versículo 10 em diante. Quanto mais sedes fortalecido no Senhor, e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que
possais estar firme contra toda cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é sim contra os principados, potestades, é contra os dominadores deste mundo, nesse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é isso que o crente tem feito. O crente discute do lado de fora com o outro, arruma um problema com o outro, ele não vem na igreja. Ou ele sai da igreja e vai para outra. Arruma um problema. Então ele está lutando contra a carne e o sangue, não contra as coisas nas regiões celestiais. Porque a obrigação é manter-se unido para vencer o maligno. Mas veja bem, ele está sem armadura. Essa armadura para lutar contra o inimigo ele não tem. Ele se afrouxa e perde a batalha. E entra nele um espírito chamado espírito da contenda, que é abominação diante de Deus. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 6. No capítulo 6, nós possamos ir lá e depois voltamos aqui de novo. Louvado seja Deus. Vamos lá em Provérbios, no capítulo 6. No capítulo 6 de Provérbios, vamos ver aqui. Louvado seja Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 6 coisas o Senhor aborrece. Preste bastante atenção. Tudo isso aborrece o Senhor, veja bem. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Vamos ver. Olhar altivo, língua mentirosa, essa aborrece. Mãos que derramam sangue inocente, essa aborrece. Coração que trama projeto inimigo, isso aborrece. Pés que se apressa a correr para o mal, esse aborrece. Testemunho falso, que profere mentira, esse aborrece. E o que semeia contenda entre os irmãos, esse é o quê? Esse é abominável, que ele disse a 7ª, que é abominável. Se você cortar aqui, você vai achar ali que semeia contenda, que divide, o que cria problema dentro da igreja. Então, eles não estão armados. Os tais que assim faz, estão desarmados da armadura de Deus. Veja, voltamos aqui no versículo 12 de Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, é sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, veja bem, além de não andar na sã doutrina, não viver no santo mandamento, ainda semeia contenda, porque quando sai da igreja, e sai muitas das vezes porque arrumou um problema do lado de fora, ainda semeia contenda ainda. É complicado, é complicado. Então está desarmado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Parece que é passar e existir um dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estás, pois, firme, cingindo com a verdade, vestindo da couraça da justiça. Não pode querer justiça, tem que querer justiça. E calçando, vestindo-vos da couraça da justiça, e calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Quem semeia contenda não tem paz, é abominação diante de Deus. Embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas tem feito isso? Ou tem se identificado com o mundo, com as coisas mundanas? Veja bem, se nós voltamos aqui no Salmo de número 1, Salmo 1, aqui a Bíblia fala sobre o que? Vamos ver aqui. Olha o que diz o Salmo de número 1 a respeito do cidadão. Olha só. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei metida de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada juntos às correntes de água, que no devido tempo dá seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento espalha. É por isso o perverso não prevalecerá no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerão. Então veja a realidade aí. Se viveres igual o mundo, está vivendo igual o ímpio. Se andar igual o mundo, está andando igual o ímpio. Se falar igual o mundo, está vivendo uma vida ímpia, de acordo com o mundo. O que o Senhor disse? Não vivei mais conforme vivia os gentios, conforme vivem os gentios, ou conforme você vivia antes quando era gentios. Não vivei mais assim. A santidade pertence a Deus e é transmitida aos cidadãos. Sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Onde está escrito isso? 1 Pedro, melhor dizendo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. A santidade é só para aquele que quer alcançar os céus, que se identifica com os céus. Porque os daqui, ainda que seja crente, ele não se identifica com o céu, diz que não precisa de santidade. Para quê? Para quê? Já estou salvo em nome de Jesus. Não é assim. Você está salvo em nome de Jesus, mas precisa santificar a vossa vida e não viver uma vida mundana. Veja bem o que diz a palavra. Quando alguém vive nestas condições, certamente é cidadão do mundo. Isso nós vimos lá em Provérbios, né? Louvado seja Deus. E agora nós vamos ver em 1 Coríntios 6, versículo 9 e versículo 10, para nós estarmos encerrando. Louvado seja Deus. Versículo 9 e versículo 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldicente, nem roubador herdarão o reino de Deus. Eu acho que não precisa explicar, já está explicado a situação. A situação já está explicada. Nem ladrão, nem avarentos é aquele que só quer para si. Poder tirar tudo dos outros e só quer para si. Nem avarento, nem bêbados, nem maldicente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então veja bem, que são injustos são aqueles que verdadeiramente não conseguem viver os santos mandamentos e andar na sã doutrina, na palavra do Senhor, na vontade do Senhor, qual Jesus disse, para que nós façamos a vontade do Senhor, para que nós fechamos aqui. Vamos voltar aqui em Mateus 7, 21, rapidamente. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mateus 7, versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Como fazer a vontade do Pai se não obedecemos, não andamos na sã doutrina e nem obedecemos os santos mandamentos? Amém? Como fazer? Como fazer a vontade do Pai? Para fazer a vontade do Pai, precisamos obedecer a palavra do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.